Com o nosso próximo convidado, que é o Ernesto Meyer, do BTG Pactual. Bem-vindo, Ernesto. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Opa! Só te convidar para chegar mais pertinho. Só um ajustezinho okay. aqui de microfone, mas tá tudo certo. Bem-vindo, viu? Obrigada por topar o convite primeiro. Obrigado, um prazer. E eu já começo lhe perguntando primeiro para entender a sua avaliação. A gente está no segundo dia de evento, é o segundo dia aí de 4º Seminário de Negócios Internacionais do Paraná. Então já pergunto qual que é a sua avaliação desse segundo dia. A gente está vendo todo mundo fazendo muita troca, conversando muito, aproveitando esse momento para network mesmo e também acompanhando aí essa série de palestras que estão acontecendo. Então, sua avaliação já desse segundo dia. Eu acho que está sendo extremamente produtivo, né? Criar essa percepção, na verdade, de que existem mais oportunidades no mercado internacional, né, do que as empresas imaginam, né? Então a diversidade de credores, os contatos, né, fornecedores, eu acho que tem sido muito rica essa troca de experiências, né? E esse processo educacional, na verdade, né, de conexão com o mundo exterior. Ernesto, você lidera no BTG Pactual uma área de crédito, né, internacional, de empréstimos, é isso mesmo? Exato. Perfeito. Para aqueles empresários que têm vontade de buscar o mercado internacional, também eles podem buscar como fornecedores, mas eles podem buscar uma atração de financiamento, uma atração de capital diretamente para suas operações. De que maneira eles podem acessar esse tipo de informação e de que forma o cenário hoje está propício para esse empresário brasileiro buscar esse tipo de operação de crédito? Este é um momento de alta liquidez no mercado de empréstimos, né? Eles têm características muito particulares, eles são pré-pagáveis, sem custos, por exemplo, né? E existe um excesso de liquidez em relação um excesso de oferta de crédito em relação à demanda, né? O que está provocando, então, é uma dispersão de preços relativos, os preços estão abaixando, né? Hoje, por exemplo, tomar um empréstimo internacional está mais barato do que tomar um bond, né? E, na verdade, para conseguir acessar esse nicho de credores, né, eu faço essa intermediação de 150 bancos globais, né, com a América Latina, né? E, por exemplo, existem certos critérios que esses bancos estão olhando, né? Como, por exemplo, o nível de alavancagem, né? Não pode ter uma alavancagem muito alta, 3 vezes o EBITDA, 4 vezes o EBITDA, né? Tem um track record, né, interessante de exportação, né? Clientes que sejam OECD eligible buyers, né? Ou seja, compradores que sejam grandes compradores, né? Então, quanto menor a empresa, é interessante criar contratos com empresas maiores no exterior, que isso facilita o acesso, né? Então, existe uma série de critérios que esses investidores olham para poder dar o crédito no Brasil, né? Mas o apetite existe, eu acho que existe muito mais crédito disponível do que empresas conseguem chegar no critério para poder tomar esses recursos, né? Mas você entende que essas empresas elas não conseguem acessar esses recursos? Você citou uma série de critérios importantes de saúde financeira, vamos dizer assim, mas existem barreiras culturais também. As pessoas não enxergam muitas vezes o mercado internacional de crédito como uma alternativa, estão acostumados mais talvez com alguns créditos subsidiados, estão acostumados com outras soluções. É possível superar essa barreira e compreender talvez esse oceano azul que eles têm disponível? Sem dúvida, eu acho que é uma questão de realmente um processo educacional, né? De entender quais as operações que estão no mercado, né? Quem são os credores por trás dessas ações, né? Esse ano a gente teve, por exemplo, a Vale captando 3 bilhões de dólares, né? A Suzano 780, né? Então é interessante começar a acompanhar os movimentos maiores, né? Com volumes mais elevados, mas também entender as operações menores, né? Como, por exemplo, a gente está levando adiante no mercado agora, né, que é Gerdau Randon, né? Fizemos uma operação com uma Madeiro de 500 milhões, que foi oversubscribed, né? Teve uma sobredemanda para 900 milhões, bate de late. Então, quer dizer... impressionante, né? A situação do Madeiro foi impressionante, porque muita gente imaginava que teria uma dificuldade de captação e realmente teve um volume bastante expressivo, né? Foi o que garante, inclusive, parte da expansão do grupo, enfim. Não, sem dúvida. Os bancos costumam ficar conectados com o passado, às vezes, né? Olhando os problemas que houveram durante a pandemia. E, a verdade, a gente olhou um cenário de desalavancagem profunda, né? Então, a gente entrou com, por exemplo, uma ancoragem de 500 milhões, né? E os bancos todos convergiram em cima desses termos e condições que a gente propôs, né? Então, é um mercado extremamente líquido que oferece oportunidades, né? Um outro ponto cultural por exemplo, muitas empresas não auditadas, né? Isso também fecha a porta, né? É interessante entender que, às vezes, uma empresa auditada pode conseguir reduzir metade do custo da dívida. Mas precisa ser auditada por uma das Big Five ou outras auditorias são aceitas também? Olha, as Big Five são uma preferência, né, para o mercado internacional, mas existem algumas locais que têm já uma certa
referência cruzada, né? Mas o mercado internacional ainda está focado nas Big Four, né? Vamos dizer assim. Perfeito. E dentro dessa concepção como um todo, o Brasil, sendo um mercado emergente, com uma população tão elevada, isso também se torna atrativo para, eventualmente, algumas operações de crédito ligadas à participação nas empresas, ou normalmente são operações de crédito puras, diretamente? Não, são operações corporativas, né? Ou em cima de uma empresa em particular, ou em cima de um projeto, né? Também. Então, não há necessidade de haver... Se houver um projeto, se houver um grande contrato, né? Mesmo que haja risco de construção, né? Por exemplo, de portos, aeroportos, rodovias, né? Riscos de linhas de transmissão, construção de linhas de transmissão ou de energia, né? A parte digital, por exemplo, está muito demandada, né? E a gente tem um potencial, a matriz energética é muito atrativa no Brasil, a descarbonização também atrai muito, né? Então, aqui existe um cenário bem favorável no momento, né? Os bancos estão dispostos a colocar capital. Interessante. Parte, inclusive, dos projetos de infraestrutura que a gente tem acompanhado aqui no Paraná contaram muito com crédito internacional, né? Tanto projetos de captação agora por pedágio e também alguma coisa do avanço de linhas de transmissão. Então, esses grandes projetos de infraestrutura também podem se beneficiar desse tipo de crédito, é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E com um foco grande aí em ESG também, né? Na parte de renováveis, né? Muito apetite para solar, né? Para os parques eólicos, né? Existem hoje bancos que têm livros específicos para a área de ESG. Eles não podem usar o balanço, esse nicho de balanço, né? Para nenhum outro tipo de projeto. Somente para ESG. Então, ali tem um impacto grande, né? E tem mudado muito, que agora o uso dos recursos realmente tem que ser transformacional do ponto de vista de ESG. Perfeito. Ernesto, e para quem está nos acompanhando, tanto na FM quanto pela internet, e se interessou sobre essas oportunidades, aonde que eles podem buscar informações para conseguir acessar esse tipo de mercado, acessar esse tipo de operação? Olha, os bancos, né, eu acho que é a primeira referência, né, sem dúvida o BTG Pactual, no momento eu diria que é o líder de mercado, né, o banco mais ativo dentro do mercado de sindicalização, né, com 11 operações e quase 3 bilhões de dólares no mercado, né. Então é um prazer a gente poder ajudar essas empresas. E ainda existe bastante apetite, então aquelas empresas que quiserem acessar, elas vão conseguir ter alguma condição e vão ser bem-vindas caso cumpram todos aqueles requisitos que você citou no início. Sem dúvida, super bem-vindas. Existem falta de tomadores em relação aos credores potenciais. Perfeito. Ernesto, muito obrigado. Acredito que esse tema de acesso a crédito, acesso de outros mercados, é muito interessante para os empresários que estão participando do evento, mas também para a nossa audiência. Obrigado. Um prazer, obrigado. Obrigada pela disponibilidade.